Veja só, Deus não usa os seres em desenvolvimento que não têm ainda condições de entender e estão vivenciando uma experiência. Deus não usa estes espíritos para colocar no meio deles cobras venenosas que os venham a degenerar. Deus garante a eles condições para que se desenvolvam, não para que eles sejam vítimas de mentalidades perniciosas, já viciadas, que venham aqui para explorá-los. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto, que é o seguinte: as comunidades espirituais podem definir ambientes de resgate para grupos devedores, utilizando-se de agrupamentos pré-existentes na condição difícil da natureza, da pobreza, da distância, do isolamento, com a finalidade de que este grupamento, encharcado de espíritos da mesma natureza inferior e atrasada, represente para eles um núcleo de dor recíproca. Para que essa dor os desperte. Por exemplo, nós podemos citar aqui o trabalho da espiritualidade em canalizar para tribos africanas os generais, soldados romanos, torpes, que viveram naquele período bárbaro do Império Romano, para renascerem num processo de resgate, como você perguntou, em um ambiente hostil, aonde eles criaram uma comunidade também de liderança, de guerra, eram guerreiros, mas de onde eles seriam tirados como escravos. A punição, entre aspas, ou o processo de resgate, não estava quando eles se encontravam lá na selva africana. A lei de retorno para esses espíritos, e vejam só, hein? Vamos nos lembrar do Evangelho. A lei de causa e efeito só é aplicada sobre espíritos cuja inteligência permita que eles discernam o certo e o errado. Os seres primitivos que estão na selva não pertencem a esse grupo. Eles não podem sofrer por males que eles fizeram, porque eles não sabem. Mas este agrupamento, que já foi general, soldado, centurião, bandido, troglodita lá nas civilizações europeias, este sabe, este fez sofrer, este dizimou o seu semelhante. Este está submetido à lei de causa e efeito. Conhecendo os meandros evolutivos da humanidade e sabendo os espíritos elevados, que nós passaríamos por uma etapa em que a escravidão seria o desaguadouro natural da necessidade de mão de obra barata. Como é que você coloca para resgatar, para aprender, para ensinar espíritos extremamente endurecidos, perturbados, agressivos? Você precisa colocá-los sob o chicote, para eles entenderem o que eles fizeram com os outros. Estes estão em um nível de evolução que precisa do efeito para eles entenderem a causa. Estes sim são concentrados nas regiões de onde serão caçados ou serão entregues pelos seus próprios irmãos, vendidos, como eles faziam com os membros das terras invadidas, ou matavam ou vendiam como escravos, ou tomavam como seus escravos, agora é com eles. E então são levados para a colonização de fazendas em toda a América e em toda parte da terra. Não foi só no continente americano que existiu escravidão. Mas neste caso, é um projeto pedagógico que a inteligência espiritual que governa a humanidade
cria para aquele contingente de espíritos em estágio evolutivo capaz de entendê-la. Não colocando os pobrezinhos junto, esses bandidos junto com os pobrezinhos, que estão metidos lá em fazer fogo, em comer uma carninha crua. É totalmente diferente, entende? Então é nesse sentido que pode sim uma situação primitiva ser usada como uma condição básica para resgatar esses espíritos que não são primitivos. Ok?